Boa tarde a todos. Boa tarde, doutor. Primeiro, queria parabenizar pela iniciativa e agradecer o convite para a patologia. É uma honra estar aqui com vocês. Eu tenho um grande conflito de interesse. Eu sou uma defensora ferrenha da patologia. Então, é isso que eu vim fazer. Eu vim defender a patologia. O pai da patologia é o Virchow, né? O Virchow, na realidade, ele era um clínico, e quando ele foi atuar em um hospital, ele perdia o paciente e ele queria saber o que tinha acontecido, por que o paciente tinha morrido, né? Ele tinha tido tanto cuidado, ele tinha tido algum erro diagnóstico, o tratamento não foi adequado, o que aconteceu? Então, ele ia à sala de autópsia saber o que tinha acontecido com aquele paciente. Isso era um aprendizado muito grande, tá certo? Então, ele foi o pai da patologia moderna, que é uma especialidade médica que faz os diagnósticos das doenças, né? Então, ele usa uma série de armas para fazer o diagnóstico, os diagnósticos das doenças. E desde muito cedo, então, desde o Virchow, ele sabia o lugar dele, que era junto aos outros profissionais. Então, esse aqui é um conceito da patologia. A patologia, ela cuida do paciente, ela tem o paciente tanto quanto qualquer outro especialista. Então, ela faz parte de um grupo multidisciplinar que está lá para fazer um diagnóstico e propor o melhor tratamento. Então, essa é a atuação do patologista, que vocês vejam que o Virchow, como patologista, ele está aqui na sala cirúrgica, observando a cirurgia e ajudando, auxiliando o cirurgião, tanto no diagnóstico como na conduta que ele vai tomar nessa maneira imediata. E esse é o conceito da patologia. Não existe mais aquele conceito do patologista preso no subsolo do hospital, enquanto o cirurgião e o oncologista, etc., estão ali em contato com o doente. O patologista também tem que estar em contato com o paciente. E o que a gente usa, né? Então, a gente usa desde os achados de autópsia, os achados macroscópicos, microscópicos, citológicos, imunohistoquímicos e hoje os moleculares. Então, hoje as coisas foram se ampliando. Então, hoje a gente está indo aprofundando e usando cada vez mais a tecnologia para fazer o diagnóstico das doenças. E tudo isso é a área de atuação do médico patologista. Nas autópsias, né? O que a gente faz na autópsia? A autópsia é simplesmente uma coisa apaixonante, né? Então, quando o patologista ou um aluno de medicina vai a uma sala de autópsia, ele se apaixona pela patologia, porque ele descobre, você consegue desvendar toda a história da patologia, da doença que levou aquele paciente à morte. Isso é fundamental na medicina, né? Então, o que a gente faz? Você vai descobrir o que aconteceu, qual foi a causa daquele óbito, e você vai, então, ter proposições de tratamento. Isso aconteceu agora, recentemente, com a Covid. Como é que a gente descobriu que a Covid, ela era a morte pela infecção viral, ela era causada pelos fenômenos tromboembólicos e pelo processo inflamatório exuberante? Essa descoberta foi na autópsia, e daí você vai para o tratamento nos pacientes ali na UTI ou na semi-intensiva, etc. Eles vão ser tratados com anticoagulante, corticoide, por exemplo, para segurar esse processo que está levando os indivíduos à morte. Então, esse aqui é um passo fundamental. E isso aqui é uma coisa tão importante que esse trabalho aqui do pessoal lá da USP, né, já teve na literatura 540 citações. Por quê? Porque ela demonstrou por que a Covid matava. Isso aconteceu também no passado, né? Com o AIDS, por exemplo. A AIDS era uma doença nova, eu era residente nessa época, quando ela apareceu, e a patologia foi fundamental para descrever o que a doença causava, né? E que depois ela foi vista que ela causava uma imunodeficiência e depois propiciava uma série de infecções, e quem fazia, na realidade, o diagnóstico, no começo, eram os patologistas, porque a gente tinha critérios para fazer diagnóstico, era criptococose do sistema nervoso, toxoplasmose, pneumocistose pulmonar, que hoje a gente já nem mais vê por causa dos tratamentos que conseguem manter a imunidade dos pacientes mesmo quando infectados. Então, isso aqui é a autópsia parece uma coisa arcaica, né? Então, você fala para a família, o que você faz? Eu faço patologia. Patologia é aquele negócio que faz autópsia, ai, que horror, que coisa horrível, né? E é uma das coisas mais importantes da patologia, ainda os achados de autópsias.
O que o patologista faz? Agora a gente vai para as outras doenças, né? Ele tem que dar um diagnóstico para você escolher o melhor tratamento para o paciente. Se eu fizer um diagnóstico errado, o tratamento vai ser também, ele vai começar mal, esse caminho vai ser mal. E esse é a diferença entre você terminar com dor e sem sucesso no tratamento ou você ficar curado e com bem-estar. Patologia é extremamente difícil, né? Parece uma coisa muito simples, mas aqui você tem duas patologias, uma é uma coisa benigna e a outra é um tumor altamente agressivo, e eles têm, às vezes, o mesmo aspecto morfológico. Isso, assim, eu tenho 40 anos de patologia e isso acontece comigo até hoje, né? A gente tem caso, olha, eu não sei o que é isso aqui, então eu vou mandar para os meus colegas no mundo todo para ver, né? Aí devolve, olha, eu não sei o nome disso aqui, eu só sei, se eu fosse você, então eu daria assim, é uma neoplasia de alto grau e, eventualmente, vai tratar desse tipo. Então, é uma coisa bastante difícil. Por isso é apaixonante também, porque você não tem monotonia nenhuma, né? A patologia é sempre uma coisa muito nova. Todo dia a gente vê uma coisa diferente, todo dia a gente tem que abrir os livros, ir para a literatura para estudar, para saber fazer um diagnóstico correto. Patologista, agora, vou falar um pouquinho dele na oncologia. Na oncologia, o patologista é o começo de tudo, né? Então, ele consegue fazer um diagnóstico precoce de agentes carcinogênicos, por exemplo, o H. pylori, né, que é o responsável pelo linfoma e pelo carcinoma gástrico, ou pelas doenças, por exemplo, o câncer do colo uterino. Então, a gente faz através de uma citologia, que também parece um exame muito básico, mas ele é um exame altamente potente e um dos principais, a arma principal do rastreamento hoje, né? Não só a gente vê a morfologia, como hoje a gente tem, então, os testes moleculares para a identificação do HPV, já que a gente sabe que o câncer do colo uterino, mais de 95% das vezes, ele está relacionado à infecção pelo HPV. Isso aí foi importante porque o patologista, fazendo esse diagnóstico, você propiciou, por exemplo, o desenvolvimento de vacinas. Se a gente conseguir vacinar as nossas meninas e os nossos meninos, muito provavelmente a gente vai conseguir diminuir bastante a incidência do carcinoma do colo uterino. A mesma coisa com o H. pylori, né? Então, hoje você faz o diagnóstico do H. pylori, você faz uma endoscopia, faz uma biópsia, faz o diagnóstico, identifica esse agente, você consegue até, eventualmente, tipar se ele é muito patogênico ou não, que existe essa classificação, e você eliminando esse agente, você vai prevenir o desenvolvimento do carcinoma gástrico. Para fazer o diagnóstico também, a gente vai usar a morfologia, por exemplo, no câncer de próstata, isso aqui é um exame histológico, então, né? É o que a gente faz todo dia, e é a minha especialidade. A decisão de tratar ou não um paciente com câncer de próstata vem da patologia. Se eu der um diagnóstico de um câncer Gleason 6, que é um tumor bem diferenciado, em 2 fragmentos dos 12 que ele biopsiou, por exemplo, esse indivíduo pode não tratar do câncer de próstata de uma maneira imediata. Por quê? Porque o câncer de próstata, ele acontece em 1 em cada 6 homens, mas ele mata 1 a cada 33 homens só. Muitos homens vão morrer com o câncer de próstata e não do câncer de próstata. E a gente sabe que esses tumores podem ser mais indolentes, se ele for um Gleason 6 verdadeiramente, e ele pode deixar de tratar e só acompanhar, e eventualmente, se essa doença progredir, ele vai para um tratamento curativo. Já, se eu der um Gleason 8, por exemplo, esse indivíduo tem que ir para um tratamento curativo imediatamente, né? Então, isso aqui é como a gente faz do ponto de vista histológico. Então, a gente viu a citologia, então a importância dela, a histologia, só que agora a gente sabe que o câncer, ele tem várias anormalidades para ele chegar a ser um câncer de sucesso. Então, que são as marcas do câncer, o que ele tem que bypassar, o que essa célula tem que adquirir de novo, né, para se tornar um câncer mesmo, um tumor, né? Então, esse papel do patologista foi fundamental. Antigamente, como é que você fazia o diagnóstico, né? Então, aqui eu tenho o carcinoma de pulmão, eu tenho o carcinoma de mama e eu tenho o carcinoma de estômago, ou do colo uterino, ou do corpo uterino, por exemplo, né? Então, e aí eu vou ser tratado dessa maneira, né? E hoje a gente sabe que não é mais isso. Por quê? Porque você
o desenvolvimento das drogas-alvo, ele possibilitou que você trate de uma maneira específica as alterações moleculares que levaram aquele indivíduo a desenvolver aquele tumor. Então, você tem, por exemplo, um câncer de mama, que ele está relacionado à amplificação de um fator de crescimento, que é o HER2/neu, e você tem um tumor gástrico que é a mesma coisa. Então, um câncer, um adenocarcinoma da transição esôfago-gástrica, ele pode ter essa mesma alteração molecular. E ele vai ser tratado da mesma maneira que aquele tumor de mama, porque a causa foi a mesma. Então, hoje a gente não trata tudo como se fosse uma coisa só, que antigamente era uma quimioterapia, na grande maioria das vezes. E hoje não, ela está ficando cada vez mais específica. Então, o patologista não vai dar mais um diagnóstico de adenocarcinoma de pulmão, ponto. Ou carcinoma ductal da mama, ponto. Porque isso não interessa mais para o oncologista, porque isso não vai mais levar ao tratamento correto, que é a nova oncologia. Então, isso aqui por exemplo, o que a gente tem que ver quais são as vias que levaram a mulher a fazer aquele câncer de mama. Você pode ser a via normal, por exemplo, do receptor de estrógeno, mas pode ser essa via do HER2/neu. Esses dois cânceres de mama, eles vão ser tratados de uma maneira completamente diferente. Eu não posso errar nisso, nessa classificação, que hoje envolve outras coisas, outros testes moleculares. No caso da mama, a gente consegue fazer essa classificação só usando a imunohistoquímica, então que é mais uma arma do patologista para fazer esse diagnóstico correto e para indicar o tratamento correto. Se você fizer essa classificação corretamente, a mulher tem chance muito maior de cura e um tratamento muito mais adequado para ela. Se eu falar que é um HER2 e não for, ela vai tomar um trastuzumab, ela vai pagar muito caro, o sistema de saúde vai pagar muito caro, e a finalização, o resultado não vai ser bom, né? Além dos efeitos colaterais, que ela pode dar uma miocardiopatia, outras coisas assim. Agora, se eu também não identificar que ele é um HER2, eu vou dar outras coisas, eventualmente quimioterapia ou o bloqueador estrogênico, por exemplo, e ela também não vai responder, porque ela é outra via, né? Então, essa é a grande responsabilidade que o patologista tem. E é esse que eu gostaria depois de comentar, que não é só o patologista. Todos os especialistas envolvidos no câncer também têm uma responsabilidade, que eu vou falar para vocês rapidamente. Aqui é a mesma coisa, o pulmão, então, você tem assim vários adenocarcinomas de pulmão. Então, você tem uma gama enorme. E para cada uma dessas alterações moleculares, você tem drogas específicas, tá? E com resultados absolutamente extraordinários, com muito menos efeito colateral e o tratamento medicamentoso, né, que são essas drogas novas, essas drogas orais, sem aquelas complicações todas do indivíduo que sofre a quimioterapia, que tem que ser internado, tem as neutropenias febris, pode morrer de uma infecção nesse meio caminho, etc. Além do grande sofrimento. Além disso, a gente também tem o que a gente chama hoje de drogas agnósticas, né? Então, você tem algumas alterações moleculares que têm drogas específicas e quem vai dar essa indicação são essas alterações moleculares. Então, assim, eu tenho, por exemplo, uma das mais importantes, né, que é a instabilidade de microsatélite. Se você tem instabilidade de microsatélite, pode ser tumor de qualquer lugar, você tá indicada a imunoterapia para você. Essa foi a primeira indicação no FDA americano para tratamento não baseado em órgão nenhum, né? Ele foi assim, qualquer tumor que tiver instabilidade microsatélite pode ser tratado com os inibidores do checkpoint imunológico. Então, é uma mudança de paradigma no diagnóstico e no tratamento das doenças. Isso aqui é só para vocês terem uma ideia do timeline do desenvolvimento e lançamento dessas novas drogas-alvo. Então, assim, cada ano você tem mais novas vias moleculares sendo descritas e novas drogas sendo produzidas para tratar especificamente os tumores, tá? Então, aqui é o que a gente tem de novidade na oncologia. E para isso, para eu fazer essas indicações, eu tenho que ter essas condições, que a gente chama, então, desses Companion Diagnostic Tests. Então, para eu fazer a imunoterapia, eu tenho que ter uma indicação
do patologista. Então, eu tenho que saber que é um carcinoma, por exemplo, que tem o HER2-neu, ele vai dar trastuzumab. Eu não vou tratar, o SUS tem esse tratamento, é liberado, né? Mas ele não trata se você não tiver uma imunohistoquímica ou um FISH, que você vai ver a amplificação desse gene. Aí, se você tiver esse teste, você vai ter, então, a indicação desse tratamento, e esse tratamento é coberto. E aqui, isso aqui é para todas as outras drogas novas. Para qualquer uma delas, eu vou ter esses companion diagnósticos testes. Então, eu vou ter que fazer esses testes moleculares, quem vai fazer também é o patologista, e a gente vai, então, você vai estar eligible, né, para fazer aquele tratamento específico. E qual é o cuidado, qual é o conhecimento que todos os profissionais médicos devem saber? Que são os cuidados pré-analíticos, que a gente chama. Como a gente tem que ter um material de muito boa qualidade, porque eu vou ter que fazer, além de um diagnóstico morfológico, eu vou ter que fazer imunohistoquímica, FISH, testes moleculares, etc. São várias coisas que eu preciso. Primeiro, quantidade suficiente de material, né? Então, por exemplo, no passado, o radiologista, a gente acompanha o radiologista para fazer uma biópsia por agulha de uma lesão pulmonar. Aí ele vai lá, faz uma biópsia. Aí eu falava, não está muito bom aqui, eu queria mais para fazer o diagnóstico. Não vou fazer mais. Agora eu não vou fazer mais, já dei, senão vou fazer pneumortórax, vai sangrar e não sei o quê. Se vira com isso aí. Não é mais assim. Por quê? Porque a gente tem que ter material suficiente. Então, hoje ele faz 3, 4 biópsias, né, para a gente ter material suficiente para poder fazer todos esses testes. Senão, não adianta. Eu não vou conseguir chegar ao diagnóstico correto, porque são todas essas outras coisas que eu preciso. Outra coisa, então, o cirurgião está preocupado com o doente, né? A peça ele nem liga, né? O maior amigo do patologista é o instrumentador, né? Então, a gente sempre está lá porque ele pega, ele tira o tumor, aí deixa na mesa, acabou, né? E isso não pode, isso aqui é tempo de isquemia fria, né, que você tirou e pôs para lá, tirou e pôs lá, jogou em cima da mesa. Isso não pode, você tem que imediatamente colocar no formol de qualidade, com quantidade suficiente, com tempo suficiente. Eu tenho um paciente que eu preciso fazer uma biópsia de mama, eu estou num lugar meio distante, eu vou fazer, o laboratório vai passar só na segunda-feira para pegar aquele material. Eu não devo fazer uma biópsia de mama na sexta-feira para ficar esperando até segunda. Por quê? Porque esse tempo de fixação ele vai me atrapalhar todos esses testes. Então, você tem que ter um cuidado com todos esses passos pré-analíticos. Isso depende de todo mundo, porque na hora que chegou para mim, ele já chegou naquela situação. Eventualmente, eu vou fazer um FISH e não vai dar certo. Então, eu não vou conseguir dar o diagnóstico correto, o tratamento não vai ser feito da maneira correta também. Então, isso é uma coisa que tem que estar sempre na cabeça de vocês também. E isso aqui são as comparações desses testes de acordo com essas alterações. Então, a gente tem vários exemplos, né, com superfixação, etc. E o resultado, por exemplo, aqui um material com cuidados pré-analíticos bastante importantes, e aqui sem, tá vendo? Olha a diferença nas reações. É a mesma coisa. Aqui no FISH, por exemplo, eu posso não ter essa... Aqui eu não tive hibridização nenhuma, enquanto aqui eu tenho sinais direitinho dos genes que eu estou estudando. Agora, eu só quero falar também, chamar a atenção, que é uma coisa que a AMB tem que nos ajudar, e muita gente está nos ajudando, que é a falta de patologistas. Profissionais patologistas. Então, esse aqui é um relatório que acho que vocês conhecem, todo mundo conhece, que é a demografia médica no Brasil, e a gente está com um problema muito sério em relação à patologia. Nós temos muito poucos patologistas, né? Então o ideal seria entre 5 e 6 patologistas por 100 mil habitantes. Nós temos 1,6 patologistas para 100 mil habitantes. É muito pouco. A nossa idade média é 54 anos. Só 0,8% dos formandos querem fazer patologia. Apesar do trabalho, do mercado de trabalho estar muito bom. Então, você sai, nos 3 anos de residência, você está empregado com um salário muito bom. Tá? E com toda essa nova patologia que você tem para fazer. Então, hoje é uma coisa que incorpora tecnologia e tudo, é uma coisa bastante importante. Então, esse é um fenômeno mundial, o mundo inteiro não tem patologista, incluindo os Estados Unidos. Por exemplo, se você quiser fazer residência ou nos Estados Unidos, você faz, porque a gente não tem patologistas no mundo todo, né?
e esse aqui é só você vendo que isso está evoluindo. Então, isso é uma coisa muito importante que a gente tem que estar atento e incentivar, ensinar a patologia para os nossos alunos, porque a gente precisa de patologia. E sem patologia, a gente não vai fazer uma medicina de qualidade. Então, é isso aí. Muito obrigada, gente, pela oportunidade.